Olá! Hoje, no segundo vídeo da série Básico Além do Básico, a gente vai conversar sobre endocardite. E especificamente sobre endocardite em usuário de drogas venosas. Endocardite. A endocardite foi descrita no final do século XIX por William Osler, mas o panorama da doença mudou muito daquela época até agora. Hoje, principalmente nas áreas urbanas, a endocardite está muito mais relacionada com o usuário de drogas endovenosas. Se a gente tiver um paciente usuário de drogas, segundo as revisões mais recentes, se ele apresentar febre, 13% vai ter um diagnóstico de endocardite. Se for um usuário que tiver bacteremia, esse percentual é ainda maior. 41% vai apresentar endocardite. No final eu coloco as referências para vocês. A endocardite, descrita por Osler, no final do século XIX, ela era representada basicamente por efeitos embólicos remotos. Então, eu trouxe essas ilustrações do Netter para vocês verem. A lesão mais característica eram as lesões de Osler, nas extremidades. São essas lesões dolorosas que você conseguia ver nas extremidades dos pacientes. Mas os efeitos embólicos remotos, eles poderiam acontecer em qualquer lugar. Na retina, no cérebro, no rim, petequias dentro das mucosas. E a válvula mais acometida era a válvula mitral, no coração esquerdo. Essa doença estava relacionada à febre reumática ou alterações congênitas das válvulas. Hoje, a fisiopatologia da doença é muito diferente. Você tem uma associação da injeção contaminada com uma diminuição na resposta imune do paciente. O porquê dessa queda da resposta imune não está totalmente esclarecido, mas a coinfecção com HIV é bastante comum. Outro fator de risco importante é o uso de cocaína, que é bastante comum no Brasil, em comparação com os países europeus, onde a injeção de drogas de heroína é mais comum. Nesse cenário, a válvula tricúspide é a válvula mais afetada. O patógeno entra pela circulação e vai, com o tempo, aderindo e lesando a válvula. A bactéria vai se persistindo, vai proliferando, vai se disseminando e criando êmbolos. Êmbolos que principalmente vão se alojar no pulmão, dado que a válvula tricúspide e o coração direito é o que é o mais afetado. O organismo mais comum é o Staphylococcus aureus. Eles representam 70% das endocardites bacterianas por usuários de drogas endovenosas, seguido por estrepto, gram-negativos, anaeróbicos e fungos. Quando mais de uma válvula é lesada, você vê múltiplas válvulas lesadas, aí é importante considerar também a possibilidade de infecção por pseudomonas. Com relação às manifestações clínicas, um sopro claramente patológico, em geral, é ausente, porque a válvula tricúspide é mais difícil de ser auscultada. Então, aquele critério comum de Duke que a gente usa para endocardite, que é um sopro novo auscultado, ele é muito mais fácil de ser diagnosticado numa endocardite comum de coração esquerdo do que na endocardite direita por usuários de drogas. Além disso, as manifestações sistêmicas comuns, como eu falei, também estão ausentes. As manifestações clínicas mais comuns são febre e bacteremia.
Além disso, a gente tem as manifestações pulmonares dos êmbolos que são mandados para o pulmão. E aí a gente vai ter dor torácica, dispneia e hemoptise. Quando os múltiplos êmbolos atingem o pulmão, então a gente vai ter múltiplos êmbolos indo para a circulação pulmonar. E isso vai acabar causando uma hipertensão pulmonar. Que vai, por sua vez, ter reflexo na dilatação da câmara cardíaca direita, do coração direito, levando a uma insuficiência cardíaca direita. E as manifestações de insuficiência cardíaca direita que vocês conhecem, que é hepatomegalia, o coração não conseguindo bombear sangue para o pulmão, vai ter um represamento disso na circulação sistêmica. Além disso, como complicação, a gente vai ter arritmias, flutter, além de complicações pulmonares, empiema, derrame pleural. Tudo isso pode acontecer também como complicação desses êmbolos sépticos que vão ser enviados para o pulmão. Aqui eu trouxe algumas imagens para ilustrar para vocês. Então, um raio-x de um paciente com endocardite bacteriana direita por usuário de drogas. Então, você vai ver no raio-x todos esses êmbolos pulmonares aqui, sua pacificação e um aumento do coração também. Nesse caso, na toma, fica até bem mais fácil de visualizar, né? Esses êmbolos sépticos afetando o pulmão. E aqui no eco a gente consegue ver a vegetação na válvula tricúspide. As vegetações podem ser bastante grandes, pode atingir até acima de 2 centímetros, sem ser fungo, simplesmente porque vai se acumulando a bactéria em volta da válvula. Como os pacientes usuários de drogas, muitas vezes eles são reincidentes, o eco ele tem que ser avaliado junto com a clínica, porque às vezes você já teve uma bactéria, uma endocardite anterior que lesou essa válvula e essa válvula deixa de ser normal. E isso, claro, vai aumentar o risco de novas endocardites no futuro, mas o simples fato de ter uma válvula lesada não significa que há uma endocardite no momento. Tudo tem que ser visto junto com a clínica. Como os critérios de Duke são difíceis de ser aplicados na endocardite por usuários de drogas, o diagnóstico normalmente é feito com hemoculturas, com organismos típicos, em geral Staphylococcus aureus, mais imagem, ecocardiograma, tomografia podem ser usados para esclarecer o diagnóstico no caso de dúvida. O tratamento, normalmente são usadas penicilinas resistentes à beta-lactamase, por exemplo, oxacilina. Penicilinas resistentes à beta-lactamase. Por exemplo, oxa, associado a um aminoglicosídeo. Para cobrir principalmente anaeróbios. É claro que outras associações são possíveis e a gente sempre tem que considerar
o aspecto geral do paciente, comorbidades, se é um paciente que tem co-infecção com HIV, esse esquema pode ser alterado também, mas basicamente a gente vai ter que estar cobrindo estáfilo e estrepto, gram-positivos, e também gram-negativos e anaeróbicos. Especialmente quando a gente está fazendo tratamento empírico sem ter as hemoculturas com os organismos detectados. Então é isso, eu vou deixar o link para vocês com uma revisão feita por uma universidade canadense que eu achei bem interessante, explica com bastante detalhes outras imagens da endocardite por usuários de drogas. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já têm o meu e-mail, é só me mandar, deixa eu deixar anotado aqui, é renata.cocho@hotmail.com. Ok, Jacintos? Qualquer dúvida é só me escrever, que eu estou à disposição para responder as dúvidas de vocês. Obrigada e até a próxima.